Beleza, galera? E como é que foi a nossa provinha de Direito Constitucional? Tenho certeza que também foi uma prova que você, com certeza, gabaritou todas as questões. Direito Constitucional é para fechar, tá? Porque Direito Constitucional é aquela nossa disciplina Restart, aquela do nosso coraçãozinho. Então, tenho certeza que você gabaritou. Nós temos aqui 9 questões para a gente poder comentar rapidamente. Desce aqui comigo. A nossa primeira questão vai tratar sobre a organização e estrutura do Estado. Eu vou logo de cara lhe fazer um bizu. Quando nós trabalhamos com a estrutura do Estado, eu quero que você sempre tenha em mente, tá? Sempre tenha em mente uma situaçãozinha. Primeiro, tá? Com relação à forma de Estado. Eu tenho a forma de Estado, eu tenho o sistema de governo e tenho a forma de governo. Tá? Eu tenho a forma de governo. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Eu tenho forma de Estado. A forma de Estado pode ser federação, ou então Estado unitário, Federação ou unitário. Eu tenho um sistema de governo que pode ser o presidencialismo, ou o parlamentarismo, E tenho a forma de governo que pode ser a república ou monarquia. Olha o bizu. Eu sei que você sabe, mas a gente vai fazer essa marcaçãozinha. Forma de Estado, o Brasil adota federação ou Estado unitário? Federação. Sistema de governo, tá? Presidencialismo ou parlamentarismo? Presidencialismo, tá? E a forma de governo, república ou monarquia? República. O grande problema é que a banca faz uma confusão entre o conceito e a espécie. Aí na hora da prova, olha a minha sugestão. Tu lembra assim, F é forma de Estado, de federação. Sistema de governo, olha o bizu. O único que tem se é o presidencialismo. Sistema presidencialismo. Cris, e embaixo, faltou a criatividade, tudo assim, ó, fogo na República. A situação não está tão boa, né? Fogo na República. Então, nesse caso, olha a nossa primeira questãozinha. Acerca da organização e estrutura do Estado, assinala a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Nesse caso, o Brasil adotou como sistema de governo a República? Não, né? Fogo na República é forma de governo, portanto aqui errado. O presidencialismo é forma de governo? Não. Sistema de governo. E a federação, forma de Estado? Aqui até estava certo, né? Na letra B, ele diz assim, o Brasil adotou como forma de governo a monarquia? Não, forma de governo é a República, já estaria errado, né? O parlamentarismo como sistema de governo, o Brasil não é parlamentarista, é presidencialista. E a federação como forma de Estado, beleza. Na letra C, o Brasil adotou como forma de Estado a República? Não, forma de Estado, federação. O presidencialismo como forma de governo? Não, forma de governo é a República, errado aqui também. E na letra D, eu tenho assim, o Brasil adotou como forma de governo a República, lembra, ó, fogo na República, o presidencialismo como sistema de governo e a federação como forma de Estado. Essa daqui é a nossa questãozinha, né? Letra D de docinho. Letra D de docinho. Beleza? Sem demora, venha para a nossa próxima questãozinha. Essa questão é bacana. Essa questão é maravilhosa. Ela vai tratar sobre remédios constitucionais.
é uma questão que eu aposto para a sua prova e vai tratar sobre mandado de segurança. Na verdade, sobre o mandado de segurança coletivo. Cris, quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Vem aqui comigo. Olha só. De acordo com a nossa Constituição, tá? De acordo com a nossa Constituição, o mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político. Perceba, não é qualquer partido político. É um partido político com representação no Congresso Nacional. Também, organização sindical, entidade de classe e associação com pelo menos um ano de funcionamento. Acontece que o entendimento da IBFC é que quem tem que ter pelo menos um ano de funcionamento é a entidade de classe e a associação. Isso daqui você vai encontrar na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 70. O artigo 5º, inciso 70, diz que o mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por uma organização sindical ou por uma entidade de classe com pelo menos um ano ou uma associação com pelo menos um ano de funcionamento. Olha só então o que nós temos aqui. Na questão 27, ele quer que você marque a questão correta sobre o mandado de segurança. 27 diz assim: considere as disposições da Constituição de 88 sobre a legitimidade para impetrar mandado de segurança e assinale a alternativa correta. Letra A me diz que o mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por partido político. Errado, porque pode. Se o partido político tem representação no Congresso Nacional, pode. Na letra B, ele diz que o mandado de segurança pode ser impetrado por organização sindical legalmente constituída ou não e em funcionamento há pelo menos um ano? Não, tá? Na defesa dos interesses de qualquer membro associado? Também não. Tá errado de qualquer forma. Na letra C, ele diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 3 anos. 3 anos, não. Há pelo menos um ano, tá? Há pelo menos um ano, tá? Na defesa do interesse de seus membros ou qualquer outra pessoa, também não. É no interesse dos seus membros ou associados. Na letra D, ele diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano e em defesa do interesse dos seus membros ou associados. Olha só que interessante. Essa daqui é exatamente o que nós acabamos de desenhar com base no artigo 5º, inciso 70. Tá? Artigo 5º, inciso 70. E na letra E, estaria errada, porque ele diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa de interesse de qualquer pessoa, não, dos seus membros, dos seus associados. Beleza? Questãozinha 27, marque comigo aí letra D de docinho, tá? Letra D de docinho. Meu filho, vem aqui comigo na questãozinha 28, tá? Pra gente já gabaritar. Questãozinha sobre nacionalidade, questãozinha maravilhosa que também é um tema importante aí para sua prova. Nacionalidade, eu vou encontrar na minha Constituição no artigo 12. Artigo 12. O artigo 12 da nossa Constituição é que vai tratar sobre o tema nacionalidade. E quando eu falo em nacionalidade, eu tenho nacionalidade nata e naturalizada. O tema ele gira em torno da nacionalidade nata, então vamos ao que interessa. Lá no artigo 12, ele me diz que a nacionalidade, tá? A nacionalidade nata, ela pode se dar por 2 critérios, ou o critério do solo ou o critério do sangue. É considerado brasileiro nato o nascido no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Vou repetir, o nascido no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros,
desde que eles não estejam a serviço do seu país. Imagina só um casal de turistas passando férias aqui no Brasil. Se a gringa estiver grávida e nesse período o filho nasce no Brasil, ele não está a serviço, ele está de férias, de turismo. Então, nesse caso, nasceu no Brasil, brasileiro nato será. Acontece que eu tenho outra possibilidade, agora é o contrário, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. E se, por exemplo, Cris, o meu filho nasce no estrangeiro e eu não estou a serviço do Brasil, nesse caso, você deve registrar seu filho na repartição competente ou em não fazendo o nascido, pode vir residir no Brasil e optar a qualquer momento depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Beleza? Desce aqui comigo então. Olha só o que nós temos. 28. Assinale a alternativa correta sobre o tema nacionalidade, conforme as regras da Constituição. Na letra A, ele me diz que é brasileiro naturalizado aquele que nascer na República Federativa do Brasil e for filho de estrangeiro em viagem de negócios particulares. Não, nesse caso, ele seria brasileiro nato, né, e não naturalizado. Olha mais uma. É brasileiro naturalizado aquele que nascer no exterior, sendo filho de pais diplomatas brasileiros em viagem oficial na época do parto. Ora, então ele está a serviço do Brasil. Então, se nasceu no estrangeiro nesse período, ele também não é naturalizado, ele é brasileiro nato. Na letra C, ele diz que é brasileiro nato, aquele que adquire nacionalidade brasileira, exigindo, em qualquer caso, apenas residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Olha só o cuidado que a gente deve ter aqui. A naturalização, ela pode se dar de duas formas, ou pela via ordinária ou pela via extraordinária. Pela via ordinária, ele vem de um país que adota a língua portuguesa e reside há pelo menos 1 ano no Brasil. No entanto, se for pela via extraordinária, ele vem de um país que não adote língua portuguesa e resida 15 anos no Brasil. Olha o erro da questão. Ele diz que em qualquer caso, ele tem que residir há pelo menos 1 ano? Não. Em qualquer caso, não. Residir há 1 ano só se ele vem de um país que não adote, residir no Brasil durante 1 ano, só se ele vem de um país que adote língua portuguesa. Porque se ele vem de um país que não adote língua portuguesa, aí neste caso, ele vai residir no Brasil por 15 anos. Então, qualquer caso, fica errado. Na letra D, ele me diz que é brasileiro nato aquele que nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro e de mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Falso. É brasileiro o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço, e não desde que ambos estejam a serviço. Beleza? Então, de fato, letra E já é a questãozinha que você vai marcar como correta, é brasileiro nato, aquele que nascer na República Federativa do Brasil e for filho de estrangeiros em viagem de turismo. Opa, nesse caso ele é brasileiro nato, porque se nasce no Brasil e os pais estão aqui de férias a turismo, nesse caso ele é considerado brasileiro nato. Na questão 28, marque comigo, letra E de emoção. Então, vamos para mais uma questãozinha. Poxa vida, questão 29. Questão 29 é uma questão que vai tratar sobre direitos políticos. Direitos políticos é tema importantíssimo também para a sua prova. Nessa questão especificamente, ele vai me trazer o artigo 15. Lá no artigo 15 da nossa Constituição, nós temos os casos de perda e suspensão de direitos políticos. Detalhe, não há que se falar em cassação de direitos políticos. A Constituição estabelece que direitos políticos não podem ser cassados. Eles podem ser perdidos ou podem ser suspensos, de acordo com o artigo 15, em 5 situações. Cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada em julgado. No caso de incapacidade civil absoluta. No caso de improbidade administrativa,
condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos e também no caso de escusa de consciência, recusa de cumprir a obrigação imposta a todos ou prestação alternativa nos termos da Constituição. Questãozinha fácil essa, tá? Vem aqui comigo. Olha o que nós temos na questão 29. As assertivas abaixo descritas estão previstas na Constituição como hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas hipóteses constitucionalmente previstas. Na letra A, olha só o que nós temos. Extradição de brasileiro nato. Poxa, logo de cara você já marca que essa não é uma situação. Primeiro que brasileiro nato não pode ser extraditado. Já estaria totalmente errado e isso não é motivo de perda ou suspensão dos direitos políticos. As demais nós temos previstas todas lá no artigo 15. Então, para essa questãozinha, marque letra A, mas também leia o artigo 15 da nossa Constituição. E ainda, em se tratando de direitos políticos, eu queria que você marcasse o artigo 14, parágrafo 9º. Observe que a Constituição, lá no artigo 14, ela vai me trazer vários e vários casos de inelegibilidade. A inelegibilidade reflexa, a inelegibilidade do analfabeto, a inelegibilidade do estrangeiro e do conscrito. Só que lá no parágrafo 9º, ele me diz que novos casos de inelegibilidade podem ser criadas, mas se criadas forem, só poderão ser criadas por lei complementar. Desce aqui comigo então, questão 30. Eu respondo essa questão 30 com o artigo 14, parágrafo 9º, tá? Artigo 14, parágrafo 9º, e ele me diz assim: suponha que, atendendo às reivindicações ocorridas nos protestos de junho de 2013, os parlamentares se reúnam e resolvam tornar mais rígido, mais limpo, e probo o processo eleitoral para as eleições de 2016. Para tanto, eles apresentam um projeto que cria novos casos de inelegibilidade, não abarcadas na lei da ficha limpa. Este projeto deverá ser apresentado nos moldes de que tipo de lei, turma? Lei complementar. Somente lei complementar, diz o artigo 14, parágrafo 9º, poderá criar novos casos de inelegibilidade. Só no artigo 14, parágrafo 9º, lei complementar é que vai criar novos casos de inelegibilidade. Beleza? Marque também aí comigo. Então, letra B na questãozinha 30. Queridos, tem mais questões aqui sobre direitos políticos. Aliás, sobre a organização do Estado, Sobre a organização do Estado. Na questãozinha 31, olha o que nós temos. Considere os exatos termos da Constituição sobre a organização do Estado e assinale a alternativa correta. Aqui a gente vai logo de item para ir comentando. Na letra A, ele me diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, todos autônomos entre si. Vem aqui comigo, olha só. De acordo com o artigo 18, parágrafo 3º, artigo 18, parágrafo 3º, tome muito cuidado com essa informação. Nós temos apenas 4 entes federativos: União, Estado, DF e município. União, Estado, DF e município. O território não é ente federativo, tá? Cris, não é porque não é ou não é porque não tem? Não é porque não é, porque mesmo que tivéssemos, não seria. Um território, ele é autarquia federal, é equiparado a uma autarquia federal. Na letra B, ele me diz assim: é competência privativa da União impedir. Para quem foi meu aluno, sabe se cair. É competência privativa da União, só cabe o verbo legislar. Só cabe o verbo legislar. Então, competência privativa é competência privativa da União, é competência legislativa. É uma competência legislativa.
Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque essa questãozinha também estaria aí errada, estaria aí equivocada. Olha só, na letra C. Na letra C. Ele diz que a competência comum da União, Estado, DF e município, a emigração e imigração, entrada e expulsão de estrangeiro, o município tem competência para isso, turma. O Estado, isso é competência só da União, errado também, né? Na letra D é a nossa resposta correta, tá? Letra D é a nossa resposta correta. Compete à União, ao Estado, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Essa é a nossa questãozinha com base no artigo 24, tá? Artigo 24, inciso 1º. E na letra E, ele diz que o Distrito Federal e sua divisão em municípios reger-se-á por Constituição Distrital. Nós temos dois erros. No Distrito Federal nós não temos Constituição, nós temos lei orgânica. E outra, Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Beleza? Questãozinha 31, então, marca comigo a letra D de docinho, tá? Cris, até agora, tá? Eu estou bem, gabaritando tudo, eu fico feliz, tá? Fico muito feliz com relação a isso. Eu tenho mais uma questãozinha, que é a questão de número 32. Questão 32, questão também espetacular. Vai tratar sobre poder legislativo, mais destacadamente sobre CPI. Eu queria que você marcasse comigo um artigo para a leitura. Artigo 58, parágrafo 3º. Filho, quando eu falo em CPI, eu tenho que ler o artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias. Por quê, Cris? Por que ela é temporária? Porque ela é criada com um determinado prazo para iniciar e para acabar, beleza? Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Pode ser criada em conjunto ou separadamente pela Câmara e pelo Senado, mas tem que preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Uma CPI, para ser instaurada, ela precisa do requerimento de 1/3 dos membros, um fato determinado e um prazo certo. Vamos fazer um desenho aqui comigo? Olha só. CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais. E para ela ser instaurada, ela precisa de alguns requisitos. Ela precisaria de alguns requisitos. Precisa de alguns requisitos. Cris, quais são esses requisitos? Tá? Quais são estes requisitos? Eu preciso de 1/3 dos membros, Eu preciso de um fato determinado e um prazo certo. Esse prazo pode ser prorrogado quantas vezes forem necessários, mas não pode ultrapassar uma legislatura, tá? Perceba que eu não estou na defensiva de forma nenhuma dos parlamentares, tá? Não estou na defensiva dos parlamentares. Mas observe que uma CPI não julga. Se ela não julga, ela não pode impor penalidades. Uma CPI, o nome já diz, é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, a comissão parlamentar de inquérito faz uma investigação e as suas conclusões são encaminhadas para o Ministério Público e o Ministério Público é que teria a legitimidade para impetrar ação civil ou criminal contra os infratores. Vem aqui comigo na tela para a gente ver a nossa questãozinha. Acerca das comissões parlamentares de inquérito, marque a opção correta. Ao serem instauradas, podem ter por objeto a apuração de fato indeterminado? Não, né? Tem que ter um fato determinado. Somente serão criadas a requerimento de, no mínimo, 2/3
1/3 dos membros do Congresso Nacional, não, de cada casa, ou da Câmara ou do Senado. Também aqui não é do Congresso, estaria errado. Podem impor penalidades ou condenações porque possuem poderes próprios de autoridades judiciais. Olha o que eu falei. Embora tenha poder, tá, próprio das autoridades judiciais, uma CPI não pode impor penalidades, porque ela não julga. Se ela não julga, ela não impõe penalidades. Olha mais uma. Devem encaminhar, tá? Devem encaminhar relatório circunstanciado com suas conclusões ao Ministério Público para que este promova eventualmente a responsabilização civil ou criminal. Essa daqui é a nossa questãozinha, tá? Marque comigo a letra D de docinho. Mas vamos ver por que a letra E está errada. Na letra E, ele estaria errada porque ele diz que, a despeito de serem temporárias, criadas por prazo certo, poderão requerer prorrogação do respectivo prazo, inclusive para ultrapassar o período de uma legislatura? Não pode ultrapassar uma legislatura. Não podem ultrapassar uma legislatura. Beleza? De fato, então, marque comigo letra D, tá? Letra D. Na próxima questão, nós temos uma questãozinha de poder judiciário. Uma questãozinha bacana de poder judiciário que vai tratar sobre garantias e vedações. Filho, eu quero que você faça a leitura do artigo 95. O artigo 95 ele é importantíssimo para a sua prova quando estudamos garantias e vedações impostas aos juízes. Nós temos 3 garantias: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Então, dessas garantias, nós temos aqui a cobrança. E temos também algumas vedações. Por exemplo, o juiz não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O juiz ele não pode, tá, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação num processo em que julga. Ele não pode, de forma nenhuma, exercer atividade político-partidária, dedicar-se a uma atividade político-partidária, não pode receber a qualquer título ou pretexto participações, auxílios, contribuições de pessoa física ou de entidade pública ou privada, ressalvados casos previstos em lei, e também ele fica de quarentena. Depois que ele se aposenta ou se exonera, ele não pode advogar no tribunal ou no juízo do qual ele se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento por aposentadoria ou por exoneração. Beleza? Vem então aqui comigo na questãozinha 33. Relativamente às garantias da magistratura e às vedações impostas aos juízes, pode-se afirmar que a inamovibilidade garante ao juiz de modo absoluto, é perigoso, a impossibilidade de remoção sem o seu consentimento. A inamovibilidade prevista no artigo 95 diz que o juiz goza dessa garantia, salvo por interesse público votado pela maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ. Vem aqui comigo na letra D. Tá errado aqui na letra A, Letra D. Aos juízes é vedado exercer outro cargo em função, inclusive de ser professor de magistério, salvo se tiver indisponibilidade. Não. O juiz ele pode acumular o seu cargo com o cargo de professor, é uma garantia que está prevista também no artigo 95. Na letra C, ele diz que a irredutibilidade de subsídios torna os juízes imunes à tributação por meio do imposto sobre... torna imune, olha que graça, seria maravilhoso, A irredutibilidade de subsídios torna o juiz imune à tributação. Seria o sonho de qualquer juiz, aliás, de qualquer pessoa, ser imune à tributação. Questãozinha também errada. Na letra D, olha o que nós temos. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária, bem como receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Essa daqui é exatamente vedações que se encontram lá no artigo 95, parágrafo único. Parágrafo único. Marque aí, tá? E a vitaliciedade equivale a
estabilidade, eu não vou nem ler o texto completo, porque já daqui já está errado. Não confunda estabilidade com vitaliciedade. A estabilidade se adquire após 3 anos. A vitaliciedade, 2 anos. Estabilidade se adquire após 3 anos. Vitaliciedade após 2 anos de exercício. E você não pode errar essa questãozinha. Beleza? Vim aqui para mais uma questão. Nossa última questão, questãozinha 34. Queridos, questãozinha, tá? Que ela quer que você marque a opção incorreta. No processo legislativo federal, a iniciativa desencadeia um processo de elaboração de diversas espécies normativas. Assim, a despeito do tema e em conformidade com a Constituição, assinale a alternativa incorreta. Aqui eu vou logo direto ao ponto. Você vai marcar a letra B como questão incorreta, porque perceba, de acordo com o artigo 93 da nossa Constituição, cabe ao STF a iniciativa de lei complementar, para regulamentar o estatuto da magistratura, tá? O estatuto da magistratura. Então vem aqui comigo, cabe a lei complementar feita pelo STF a regulamentação do estatuto da magistratura. A letra incorreta é a letra B, porque ele diz assim: cabe o Superior Tribunal de Justiça detém a iniciativa de propor lei ordinária que disponha sobre o Estatuto da Magistratura. Vários erros, né? O Estatuto da Magistratura, primeiro, é uma lei complementar. E não é feita pelo STJ, é feita pelo STF. Então, essa daqui é a nossa questãozinha errada. As demais estão aí corretas, né? Na letra a Câmara dos Deputados tem a iniciativa reservada sobre assuntos exclusivos do seu interesse. Na letra C, o presidente da República tem iniciativa reservada sobre leis que fixem e modifiquem o efetivo das Forças Armadas. O governador do estado tem iniciativa reservada sobre lei que fixem ou modifiquem os efetivos dos respectivos polícias militares. E na letra E, sobre a organização do Ministério Público, o presidente da República detém iniciativa concorrente com o Procurador-Geral da República. Beleza? Tenho certeza que essas questõezinhas você já gabaritou todas, tá? Faça a leitura devida, faça a leitura da legislação, faça a leitura dos artigos que eu pontuei em cada uma das nossas questõezinhas, que eu tenho certeza que no dia da prova, isso daqui vai ser só uma representação daquilo que você já estudou aqui conosco no curso. Portanto, filho, beijo no coração, muito sucesso e rumo à aprovação. Valeu, galera!